Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Com essas palavras, meus irmãos, nós abrimos a nossa meditação de hoje, do dia 18, da terceira semana da Páscoa. Jesus está dizendo aqui, quem crer possui, não é que vai possuir ou que possuirá, não. O texto aqui é presente. Quem crê possui, ou seja, quem crê já está vivendo a vida eterna. Esse é um princípio maravilhoso. Inclusive, o Padre Garrigou Lagrange, no seu livro As Três Idades da Vida Interior, ele diz que a vida eterna ela já começa aqui nesse mundo. Aqui. Ele diz que uma alma em estado de graça, ela já está participando da vida eterna de Deus. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque tudo supõe a fé. Nós precisamos crer. E um conceito razoável de crer que nós precisamos amadurecer hoje na nossa explicação, na nossa meditação. O que é, de fato, crer? A primeira parte do catecismo, ela vai nos dizer exatamente isso. Bom, nós precisamos crer em quê? Olha, primeiramente é muito fácil responder essa pergunta. Nós precisamos crer em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Por uma série de motivos, né? Primeiro que ela tem, né, a primazia dada em Pedro de ligar e desligar, né, de proibir ou de permitir, de dizer que é lícito, de dizer que não é lícito, porque Deus deu as chaves de ligar e desligar confiada a Pedro na sua igreja, a Igreja Católica. Depois, muito mais do que isso, o Concílio Vaticano I, em 1870, diz que, falando do dogma da infalibilidade papal e da igreja, diz que quando a igreja ensina a questão de fé e de costume, fé e moral, ela nunca erra, porque ela goza da assistência infalível do Espírito Santo. Então, a pergunta é se para possuir a vida eterna é preciso crer, a pergunta é crer em quê? Então, crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Nós, por exemplo, nós cremos, onde está o resumo da nossa fé? O credo, seja numa versão mais simplificada, que é o símbolo dos apóstolos, o credo que a gente reza normal, seja no símbolo niceno-constantinopolitano, ali está contida a fé da igreja. É naquilo que nós precisamos crer. E mais que nós precisamos crer além do credo? Nós precisamos crer na revelação pública da igreja, que se dá através da tradição e através da Sagrada Escritura. Tradição e Escritura, como nos ensina a Dei Verbum, documento sobre a revelação divina, ali vai nos dizer isso, que a fonte da revelação cristã não é, como dizia o seu Martinho Lutero,
a sola Escritura, somente a Escritura. Não, nós católicos cremos que a revelação, ela é a Escritura e a tradição, auxiliada, interpretada pelo magistério da igreja, né? É isso que a gente precisa crer. Aí está o resumo e o conteúdo da nossa fé. Nós estamos, por exemplo, obrigados a crer em revelação privada, e agora nós estamos vendo tanta movimentação disso, tanta coisa a respeito disso. Todos os dias são enxurradas de vídeo de revelações privadas na internet, e algumas delas, inclusive, coisas que não estão nem de acordo com a fé da igreja. Ora, o nosso parâmetro de crer é em crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Se nós olhamos para alguma coisa, a primeira pergunta que nós devemos fazer diante de todas as coisas que estão colocadas como crível é perguntar: isso aqui faz parte da fé da igreja? Esse é o primeiro critério, né? Não, isso aqui não faz parte nem da fé da igreja e nem da tradição. Bom, se isso aqui não faz parte da fé e da tradição da igreja, isso aqui está em desacordo com aquilo que crê e ensina a igreja, então também tem que rejeitar. Nós estamos obrigados a crer em revelações particulares, privadas? Não, nenhuma delas, né? Nós podemos tranquilamente não acreditar nas aparições de Nossa Senhora. Eu creio nas aparições de Nossa Senhora, principalmente aquelas que a igreja reconhece como estão de acordo, como Fátima, Lourdes, né? Eu creio, mas se você não acreditar, você não se torna um herege. Agora, se você não acredita na Imaculada Conceição, aí já é um outro problema, aí você já sai do âmbito de igreja. Então nós não estamos obrigados a crer. E num tempo de confusão, meus irmãos, qual Jesus está dizendo: aquele que crê possui a vida eterna, né? Aquele que crê já tem a vida eterna. Aqui é um passo seguro para a nossa vida. Nós temos aí a base, os 12 artigos de fé, por exemplo, do credo, do nosso credo católico. Desde crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, se a gente vê, por exemplo, pessoas que é contrário a isso, nós precisamos ficar com a fé da igreja, né? Creio na ressurreição da carne, que é o 11º artigo de fé do nosso credo. Eu creio na ressurreição da carne. Bom, crer na ressurreição. Se alguém diz que acredita na reencarnação, na transmigração da alma e tudo mais, nós temos que rejeitar tudo isso, porque a fé da igreja não nos ensina a crer na reencarnação. A fé da igreja nos ensina a crer na ressurreição da carne, né? Na vida eterna. Se, por exemplo, a gente ouve por aí dizendo que morreu, acabou, não, nós cremos na eternidade. Isso é dogma. São dogmas de fé. Nós cremos, por exemplo, no Espírito Santo, né? Nós cremos na Santa Igreja Católica. Tudo isso que está lá nos 12 artigos de fé são dogmáticos. De maneira que, se a gente não crê em um desses artigos de fé, qualquer um deles, né, nós já estamos incorrendo em heresia. E se a gente desacredita da fé, por sinal, então nós estamos sendo um apóstata. E nós precisamos pensar nisso. Num tempo de confusão, num tempo em que cada um fala o que quer, de que cada um ensina o que quer, de que cada um traz uma novidade hoje, alguma coisa nova, nós precisamos ficar com a fé da igreja. Por quê? Quando nós somos batizados, nós não somos batizados na nossa fé. Não é da fé dos pais, nem é na fé dos padrinhos. Nós somos batizados na fé da igreja. Nós somos batizados na fé da igreja. Por isso nós precisamos viver e crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Claro, através de todos os seus dogmas e seus documentos oficiais. É nisso que nós precisamos crer. Então não está difícil saber no que crer. Porque uma coisa é dizer assim: quem crê possui. Mas qual é o objeto da fé? Em que nós precisamos de fato crer? Está aí, meus irmãos, está aí para cada um de nós, né? Jesus fala isso, por quê? Porque ele não quer que ele não quer perder nenhum de nós. E São Paulo diz isso a Timóteo, né? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo.
Peçamos ao Senhor hoje a grande graça de crer de maneira correta, né? Com uma fé teologal madura, uma fé que nos ensina a chegar ao céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.